paz e harmonia de Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos, que a benevolência do nosso Criador, que o resplandecer dele esteja na minha vida, na sua vida, em nossas vidas. Repreendemos e cancelamos toda palavra contrária contra as nossas vidas. Repreendemos e cancelamos toda mentalização contrária contra as nossas vidas. Repreendemos tudo aquilo que vem atrapalhar a mente, para cauterizar, para que nós não possamos questionar e nem pensar e nem analisar, que seja repreendida, anulada e cancelada agora pelo poder e autoridade do nosso irmão Salvador e nosso irmão resgatador Yahshua Mashiach. Repreendemos toda obra contrária contra nossas vidas, toda obra tudo que foi lançado nas cachoeiras, nas matas virgens, nas encruzilhadas, tudo que foi rezado diante das nossas casas, nas encruzilhadas, nos fundos, na direita e na esquerda, que seja agora cancelada, anulada pelo poder e autoridade do nosso irmão resgatador Yahshua Mashiach. Assim seja, querido. Repreendemos tudo aquilo que vem para impedir que nós nos alimentamos verdadeiramente da palavra, para que nós não tenhamos entendimento da verdadeira palavra que salva, cura, liberta e transforma. Aleluia. Assim seja, assim declaramos em nome de Yahshua Mashiach. Queridos, é um prazer novamente estar aqui com vocês, pela graça do nosso Criador, do nosso resgatador e salvador Yahshua Mashiach, que tudo é feito por ele, com ele, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja engrandecido. Então, eu quero falar hoje sobre a volta de Yahshua. A volta dele é iminente, isso é fato. Então, pelos cenários mundial que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos observando hoje, pelos valores que estão se perdendo, né? Valores morais, valores espirituais, estão se perdendo, estão se desfazendo. Nós estamos vivendo o ano mais, assim, que nós podemos perceber mais um peso muito espiritual sobre a igreja do Mashiach, né? Nós estamos percebendo que os valores estão se perdendo, estão se deixando perder por aí. E só que agora eu quero avisar, eu quero chamar a atenção à igreja do Mashiach, eu quero dizer para vocês que esse é o ano que nós temos que mais buscar pela sua presença, pela sua comunhão, porque a volta dele é iminente. A volta dele é iminente. Lembra quando Noé recebeu a direção do dilúvio, que aconteceria um dilúvio, que toda aquela sociedade, todas aquelas cidades seriam destruídas? E ele recebeu uma orientação do nosso Criador para que ele construísse uma arca. E Noé trabalhou dia após dia naquela construção daquela arca, e a promessa não se cumpria aos olhos humanos daquelas pessoas. Elas debochavam, elas riam de Noé, riam de seus filhos. Só que o Criador deixou a promessa: construa uma arca, vai acontecer um dilúvio, vai existir uma destruição, e você vai entrar nesta arca com seus filhos, com suas noras, com sua esposa, e um casal de animal de cada espécie. Vocês lembram? Isso na palavra do Criador. Então, por isso que é importante nós voltarmos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, para a gente conhecer a história, porque o que aconteceu no passado certamente vai acontecer no futuro, que é o nosso presente hoje, né? Vamos dizer assim. O nosso amanhã, consequentemente, é o nosso hoje. Então, nós temos que conhecer a história do passado para que nós possamos estar preparados para o que está por vir. Eu deixo aqui como dever de casa, você que é meu seguidor, você que tem respeito pelo canal, que me segue há algum tempo, eu, por amor a você, a sua parentela, a sua família, eu deixo como um dever de casa que você assista novamente a novela Apocalipse da TV Record. E não somente isso, lê o livro de Apocalipse. Você vai lendo, o livro de Apocalipse é um livro pequenino, bem pequeno, só que é de difícil compreensão. Você vai só conseguir compreender através de Yahshua, buscando a presença de Yahshua, aceitando ele como 100% homem que veio para cumprir os preceitos da lei de Moisés, que ninguém conseguia, ele veio e cumpriu perfeitamente, e aceitando, passando pelas águas, emergindo, aceitando ele como seu único salvador, seu único resgatador, seu único libertador. Porque você aceitando ele, ali você está dando legalidade para ele te ensinar, legalidade para ele te proteger, legalidade para te avisar do que está por vir. Ali você está com a cobertura do nosso Criador sobre ti. Que ele diz que
se você fizer tudo que o filho dele, que é Yahushua, ordenar você, ele tornará inimigo dos seus inimigos, adversário dos seus inimigos. Haja visto que os nossos inimigos são espirituais. É uma luta contra os principados, as potestades, as hostes malignas, né? Então, nós temos que lutar espiritualmente. E para isso, nós temos que dar legalidade ao nosso Salvador, ao nosso resgatador. Que ele foi no inferno, ele venceu em 3 esferas. Ele passou 40 dias, 40 noites em jejum, sem comer nada, sentiu fome, o diabo o tentou. E ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Criador. Outra vez ele se foi flagelado, maltratado, todo cortado. Ele conseguiu suportar toda a dor, todo o flagelo por mim e por você. E para fechar com chave de ouro, ele foi no inferno, fechou o portal da morte. Ele ressuscitou no 3º dia, pegou a chave da morte para nos dar salvação, para abrir um novo portal de perdão à humanidade, de salvação à humanidade. Então eu e você, nós temos a chance de ser salvos. Nós temos a chance de, quando ele voltar para buscar a sua igreja, nós podemos sim ser arrebatados. Se for da vontade dele, se ele assim quiser, né? O arrebatamento pode acontecer? Pode, não pode. É provável que aconteça sim. Por quê? Haja visto que o anti-Machia, ele só não manifestou ainda porque a igreja está de joelho, porque a igreja está orando. Mas só que eu tenho uma novidade para vocês. Esse ano vai ter a Copa do Mundo. E é bem provável que ele se manifeste na Copa do Mundo. E para com isso, é necessário que haja um arrebatamento. Eu acredito que antes do anticristo manifestar, vai acontecer o arrebatamento. E para isso acontecer, teria que ser em novembro. Novembro não. Abril, que tem uma festa importante em Jerusalém. Ou setembro, que tem outra festa importantíssima em Jerusalém. Pelo mundo espiritual, pelo meu entendimento espiritual, se ele não se manifestar e se não houver o arrebatamento, e o anticristo se manifestar, isso significa que eu e você, todos nós, iremos passar pela grande tribulação. Porque o princípio das dores nós já estamos vivendo, que é 3 anos e meio. Mas só que para se cumprir, já vai começar o princípio das dores vai começar pela nossa previsão, pelo nosso entendimento espiritual, ano que vem, 2023, no final de 2023 para 2030. Por quê? Porque existe uma agenda global que ela está prevista pelos senhores do mundo em 2030. Então, para que isso aconteça, tem que acontecer tudo isso antes. Arrebatamento, apresentação do anti-Machia. O anti-Machia tem que se manifestar, né? Porque o anti-Machia, se você ler o livro de Apocalipse, capítulo 13, lá fala que a besta que emerge do mar. E se você, outro dever de casa, depois se você tiver a oportunidade, não sei se você já assistiu, assista novamente como é que fala? A propaganda da Copa do Mundo de Catar. Você vai entender. Você lendo Apocalipse 13, aquele comercial, ele está descrevendo praticamente o Apocalipse 13 inteiro. O vermelho prevalece. Isso significa que o comunismo vai prevalecer no mundo. Para quê? Porque o comunismo ele faz parte do sistema do mundo. E isso significa muita coisa nas eleições, né? Se assim for permissão do nosso Criador, porque o Criador, a última palavra é dele, mas pela projeção dos senhores do mundo, é que o comunismo tome conta do mundo a partir de 2023. Consegue me compreender? Então lá vocês vão ver um rapaz, um jovem, que esse jovem representa o antigo Machia. Ele tá com uma beca, uma roupa branca, que significa falsa paz. Ali depois, lá no comercial, passa os cavalos, que são da fome, o amarelo, o verde, o preto e o branco, a falsa paz, entre aspas, que vai ser 3 anos e meio de falsa paz e mais 3 anos e meio da grande tribulação, né? Lá mostra o anti-Machia depois jogando futebol em cima dos negócios, tudo com muito requinte. Se você assistir a novela Apocalipse, você vai ver que eles constroem uma cidade mundial. Eles constroem toda eletrônica, toda mecanizada,
E nesse comercial mostra isso, demonstra a besta emergindo da água e ele fica olhando. Isso significa que o antimachia, né? Então, se você lê, a besta, ela emerge do mar. Se você ler o livro de Apocalipse, que é pequenininho, você vai conseguir fazer analogia com esse comercial da Nike, que ali está revelando o Apocalipse 13. Eles estão mostrando descaradamente. Mas aqueles que não têm a noção do livro de Apocalipse vai ficar sem entendimento espiritual, né? Então é importante que você assista esse deverzinho de casa. Volta a assistir a novela Apocalipse para você ver como é que vai começar as coisas no fim dos tempos. E faz analogia desse comercial da Nike com Apocalipse 13, que eu acho que vai abrir muito a sua visão espiritual quanto ao fim dos tempos. Haja visto, queridos, que nós estamos nas 69 semanas profetizado por Daniel, o livro de Daniel, né? Então o relógio parou. Eu não sei falar exatamente onde parou, porque tem outros estudiosos que conseguem entender direitinho, mas eu não consigo. Eu não vou falar, eu vou ser hipócrita falar com você que foi lá e parou. Eu não vou passar desinformação. Vou só te falar que o relógio está parado. E nós faltamos agora uma semana. E essa semana ela se conclui. Essa última semana que falta, provavelmente ela começa em 2023, final de 2023 para 2024 e conclui-se na agenda de 2030, tá? Então tudo é projetado antes, querido. Então, se você voltar no livro que fala sobre José do Egito, que ele teve um sonho de 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas. O que ele fez? Voltando aqui, ele teve um sonho de 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. O Brasil, esse ano, ele completa 7 anos de vacas gordas. Ou seja, o agro se destacou, mas nunca se teve tanto recorde mundial de grãos. No entanto, o Brasil é considerado como celeiro do mundo, de tanto que arrecadou, de tanto que ele colheu, plantou. Vocês conseguem me compreender? E se essa profecia for para acontecer assim como aconteceu com José do Egito, que ele ali avisou o faraó e começou a guardar cereal, guardar alimentos, e ele guardou tanto que todo o mundo passou fome. O mundo inteiro ficou em fome e só lá com o faraó que tinha comida, porque José do Egito teve essa revelação do Criador e fez isso. E as pessoas vinham até faraó para comprar alimento para comer, trocava em grandes quantidades de ouro, de bens materiais, para comida, em troca de comida. Se isso fosse confirmar, se o meu entendimento espiritual estiver certo, a partir do ano que vem, nós começaremos as vacas magras. Isso significa que, independente do quem vai ganhar, se é o A ou B, até uns 7 meses nós vamos ter um governo bom. 6, 7 meses. Nós teremos um governo ainda que a população não vai sentir. Mas a partir de 7 meses, começaremos a sentir o resultado das vacas magras. A fome pelo mundo. Fome assim, enraizar em todas as nações. Então isso significa que muitas nações se voltando ao Brasil para se alimentar. Então isso significa que hoje, se você puder, o que está no nosso alcance? O nosso alcance é, se você tem um quintal, plante, cultive alimentos para você se precaver. Se você tem condições financeiras, vai começando a comprar grãos, arroz, feijão, macarrão, que é o básico. Carne você pode pegar enlatado, carne enlatada, sardinha, atum, para guardar. Por quê? Porque vai faltar? Aqui no Brasil provavelmente não, mas vai ser caro. Faltar não vai faltar, mas vai ser caro. Vai ter uma 5ª onda de vacinação de picadas? Vai acontecer, porque para o antimachia apresentar para ele como salvador do mundo, o mundo tem que estar em caos. Então, queridos, vai vir essa onda, essa segunda onda, que vai ser necessário ter as picadas. Para quê? Para o antimachia ele vem como salvador da pátria,
Salvador das nações, ele é o Salvador, eu tenho problema, eu vou resolver tudo. É necessário que o mundo inteiro esteja em um colapso financeiro e um colapso da saúde. Então, interessante é que ele, manifestando como Salvador, fique de olho. Apareceu um homem que fala muito bem, que gesticula muito bem, de um certo país, fala, eu sou a solução para o mundo. Ele vai trazer uma falsa paz. Aí vai ter 3 anos e meio de uma falsa paz, e depois mais 3 anos e meio da grande tribulação. Aí muitos vão te perguntar, Érica, como é que você está mandando o povo estocar comida? Eu não estou mandando, eu estou sugerindo, porque eu não sei se vai ter arrebatamento. Quem sabe é o meu Criador, meu Salvador. Eu não sei se eu sou digna de subir ou não, eu estou preparando. Eu estou me preparando, pedindo perdão pelos meus pecados, eu estou me esforçando. Mas se eu não subir, eu vou ter que passar pela grande tribulação. Então, se eu tenho que passar pela grande tribulação, eu tenho que estar preparada. Nós temos que plantar, para não depender do sistema. Entendeu, queridos? Então, eu acho que esse foi o meu aviso, assim, uma direção espiritual para vocês. Não deixe de assistir. São 3 deveres de casa. Voltar a assistir a novela Apocalipse da Record. Lá, cortaram alguma coisa? Cortaram. Mas se você ler junto com o livro Apocalipse, você vai conseguir fazer uma analogia, né? Pede o Criador de direção. Lê o livro de Apocalipse e assistir o comercial da Copa do Mundo de Catar. Porque lá está explicitamente Apocalipse 13. Apocalipse 13. E o arrebatamento da igreja, a vinda que agrada o nosso Criador, está falando lá no livro 1 Tessalonicenses 4. Leia 1 Tessalonicenses 4. Né? Que é a vinda que agrada o nosso Criador. Em Daniel, no livro de Daniel, vocês podem ver sobre as semanas que faltam. Lá fala também. E o Apocalipse 3 que fala, já falei, né, sobre o antimachia, e a segunda vinda do nosso Machia, que é em Apocalipse 19, fala sobre a segunda vinda. Se ele não vier na primeira, provavelmente ele vem na segunda, né, para buscar a sua igreja, buscar os seus escolhidos, buscar aqueles que estão esperando. Então, por isso que eu não estou aqui para lançar o terror, eu estou aqui para passar uma direção espiritual para você ficar prevenido diante dos acontecimentos que poderão acontecer a partir de agora, tá? É só ressaltando que o vermelho prevalece, né, no comercial. Isso significa que o comunismo vai impeirar no mundo inteiro. O bom entendedor, uma letra, um pingue é letra, né? Vocês já estão conseguindo me compreender o que eu quero dizer. Independente dos esforços que nós fizermos, muitas coisas não vão acontecer por permissão do próprio Criador. Não irão acontecer, porque a sua volta é iminente. E quero também destacar aqui para vocês que em abril nós teremos uma festa importantíssima em Jerusalém, e setembro, tá? Que possivelmente, se tudo correr conforme o nosso entendimento espiritual, pode acontecer sim um arrebatamento em abril ou setembro. Pode sim. Porque para o antimachia manifestar, a igreja tem que subir. Ou então, conforme a vontade e direção do nosso Criador, do nosso Salvador. Se o antimachia manifestar, isso significa que todos nós iremos passar pela tribulação. Aí vale lembrar que é importante que você, se você tiver condição, comece a plantar, comece a se preparar, acumular grãos, né, que não perde arroz, feijão, macarrão, carne enlatadas, para uma possível grande tribulação que todos nós iremos passar. Tá bom? Eu espero que esse vídeo possa falar no seu coração, possa abrir sua visão espiritual, mas entenda uma coisa, é necessário falar. Foi necessário falar. Pai, abençoa essa pessoa que está assistindo este vídeo, que ela possa encontrar discernimento espiritual, entendimento da sua palavra, e que ela venha receber as orientações, a direção espiritual da tua palavra, e fique, sim, firme na rocha, Pai. Firme em ti, procure te buscar, procure agora mais do que nunca estar centralizado nas tuas vontades. Assim seja, assim desejo. Querido, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se você sentir vontade, se sentir no seu coração, inscreva nesse canal, porque a gente sempre está direcionando e falando o nome verdadeiro do Pai, que é Yahweh, e o nosso resgatador, salvador, libertador, Yahshua Mashiach. Que ao nosso Criador possa te abençoar.
Paz e harmonia de Yahshua Mashiach, meus queridos. Aleluia.